Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 7 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Se você puder deixar o like também ajuda demais da conta. Não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo e também de participar dos sorteios disponíveis para vocês aqui na descrição do vídeo. Nessa terça-feira a gente tem o início dos playoffs das oitavas de final da Conference League com esse jogo isolado entre Lazio e AZ Alkmaar. Geralmente a Conference League e a Europa League, que são divisões inferiores da Liga dos Campeões, elas acontecem na quinta-feira, porém esse jogo foi adiantado, tá? Esse é o primeiro jogo das oitavas de final da Conference League. O AZ Alkmaar ficou em primeiro no seu grupo da fase de grupos da Conference e a Lazio desceu da Europa League, tá? A Lazio desceu como terceiro lugar e foi disputar o playoff com o Cluj, acabou se classificando, uma vitória em casa por 1-0 com homem a menos e fora de casa lá na Romênia ficou 0-0. A Lazio teve chance de fazer gol, não fez, mas se classificou para enfrentar o AZ Alkmaar. O grande problema aqui é que a gente cria uma expectativa de uma Lazio interessada na competição e a gente pode acabar se decepcionando um pouco. Eu comentei da última vez que a Lazio enfrentou o Cluj no jogo da volta, que eu estive no Twitter, fui pesquisar como a Lazio tem levado essa competição, como os torcedores estão levando essa competição e sinceramente é naquela questão do banho-maria. Não tem um interesse tão grande, não é uma competição assim tão gigantesca. A Lazio venceu agora o Napoli, o líder da competição da Série A, tá numa zona muito confortável ali se manter esse ritmo para pegar uma vaga direta na Liga dos Campeões, que eu acho que é o grande objetivo da Lazio. Porém, o seu grande rival, o seu maior rival, a Roma, foi campeão da Conference. Então, se a Lazio for avançando, óbvio, vai ser bem interessante aqui para o time da Lazio. Só que a gente tem que saber dosar a expectativa, porque o time que jogou contra o Napoli e jogou de uma maneira muito forte, com uma marcação muito intensa, um poderio de recuperação de bola muito grande, tirando os espaços do líder Napoli, não é o mesmo time provavelmente que vai estar aqui. Não estou dizendo que vão ser jogadores diferentes, mas às vezes a intensidade do jogo vai ser diferente por conta da necessidade. Não é uma competição, na minha opinião, extremamente importante para a Lazio. Porém, como joga em casa e tem jogadores melhores, o mercado obviamente define a Lazio aqui como favorito. O AZ vem muito bem no campeonato holandês, é um time muito forte em relação ao mercado de gols, liderou o seu grupo, como eu falei, na Conference, mas pega um adversário muito difícil. E aqui, provavelmente o que vai contar muito é quem vai levar mais a competição a sério. Porque a Lazio na fase de grupos da Europa League tomou muita porrada de equipes consideradas menores ou não tão favoritos por não levar a competição tão a sério, ainda mais na Conference. Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Eu vou utilizar o PDF de apoio aqui em relação a Lazio no comportamento da Série A e o AZ na Eredivisie, tá bom? Na competição da Holanda. Dentro de casa, a Lazio sai na frente em 77% das vezes, falha pouquíssimo em marcar e tem uma boa defesa em quase 50% dos jogos, não toma gol. O AZ sai na frente também em 75%, então é uma equipe que toma muita iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo, mas acaba sofrendo gol com mais frequência. Porém, perceba que o número de gols sofridos da Lazio é parecido, ou seja, a Lazio sofre em menos situações, mas quando sofre quase a mesma quantidade de gols do que o AZ. O AZ é conhecido por um time muito over, a gente tem essa percepção do AZ de longe. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo a gente tem uma paridade muito grande nos números, lembrando que eu estou comparando Série A, níveis de enfrentamentos da Série A com a Eredivisie, tá? Então nós temos quase o mesmo número de vitórias, quase o mesmo número de derrotas, número de gols muito parecido, aqui o AZ faz mais, mas também sofre mais, né? A Lazio faz menos, mas sofre menos. No segundo tempo já se inverte um pouco, a Lazio faz um pouco mais e sofre um pouco mais, porém perde um pouco mais também, então me parece o segundo tempo talvez até um pouco mais agressivo em relação a gols, mas de maneira geral é um confronto bem assim, parelho, dado, obviamente, aos níveis de enfrentamentos diferentes, tá? A Lazio é favorita, obviamente, porque joga dentro de casa e vem uma vitória contra o time sensação da temporada, o time do Napoli. Se você é trader, toma muito cuidado ao vir tentar trabalhar e se ler a pior equipe em campo no AZ. Por quê? Primeiro, é um time que toma muita iniciativa, sai na frente tanto quanto a Lazio. É um time que marca mais gols no primeiro tempo do que a própria Lazio. E, obviamente, parece que a Lazio não tem tanta motivação assim. Isso aí a gente só vai confirmar no live. Mas, obviamente, se você é trader, você vai confirmar essa motivação ou não da Lazio, esse desânimo ou essa empolgação da Lazio nos primeiros minutos de jogo, pelo comportamento da equipe. A Lazio não é uma equipe de posse de bola para empurrar o adversário para trás, tá? A Lazio gosta de jogar meio campo para trás, roubando bola e alçando bola em velocidade, ou por cima, ou fazendo um lançamento rasteiro para que alguém penetre na área. Então a Lazio não é uma equipe que vai empurrar o adversário para trás para ficar ali tocando bola. Não gosta disso. A Lazio gosta de atacar em velocidade, então é muito provável que você que busca um padrão para Thalea ou AZ
daquele padrão completamente tranquilo, dificilmente tu vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar uma Lazio mais sem a bola do que você gostaria, você vai encontrar uma Lazio mais recuada do que você gostaria, mas provavelmente tu vai encontrar uma Lazio muito agressiva quando rouba a bola em velocidade. Então cuidado, pode ser um jogo um pouco mais difícil para você trabalhar e se ler a pior equipe em campo, daquele estilo mais tranquilo. Se você tem método para correção de preço do favorito, você pode encontrar oportunidade aqui, caso a Lazio não entre com tanta motivação, ou caso a Lazio, com esse jogo que ela gosta de fazer um pouco mais recuado, acabe deixando o AZ também penetrar muito as suas linhas de defesa. O AZ é um time muito forte ofensivamente, então isso pode fazer com que você tenha oportunidade em corrigir essa odd da Lazio, se você tem método, óbvio, não inventa moda, tá bom? Se você é punter, eu não gostaria de trabalhar com mercado de resultado e também não vou te indicar mercado de resultado por aqui. Acho que o mais comum, o mais plausível seria te indicar aqui uma dupla chance da Lazio ou um empate anula da Lazio, mas sinceramente eu prefiro trabalhar aqui em mercados de gols. Por mais que eu tenha uma Lazio que não esteja tão motivada dentro de campo, o ataque da Lazio é muito forte. Por mais que eu tenha um AZ Alkmaar também, que não seja favorito por aqui, tem um ataque muito forte. Então eu gosto demais de pensar num cenário para 2 gols. Sim, da última vez que a Lazio recebeu, por exemplo, o Cluj nos playoffs, foi apenas 1-0 com um homem a menos. Sim, foi. Mas desse lado de cá eu tenho um AZ que marca muitos gols e que sofre bastante também, principalmente no segundo tempo. Então eu gosto de pensar nesse cenário para 1,5 gols. Acho que o AZ não vai deixar só para resolver lá na Holanda, porque se a Lazio marcar aqui 2, 3 gols já praticamente resolve a situação. Então eu gosto desse cenário para 2 gols, tá? Se você quiser trabalhar com esse empate anulado da Lazio, sem problema, realmente é o melhor time. O que eu posso te dizer em relação a isso é que eu não tenho certeza se a Lazio está levando de fato essa competição a sério ou se vai se empenhar tanto. Então você vai descobrir, você vai ter essa resposta nos primeiros minutos. Gosto demais desse over 1,5. Do 2,5 aqui eu já acho um pouco esticado, mas pode acontecer, né? Prefiro te indicar o over 1,5 do que alguma coisa para under, né? O jogo do United com o Liverpool, que eu imaginei que seria um jogo completamente truncado, eu errei no meu pensamento, porque o Liverpool simplesmente deu um cacete no United para o United não esquecer, né? Inclusive foi o maior cacete que o Liverpool já deu, que aliás, que esse confronto já teve, né? Então assim, eu prefiro sempre trabalhar a favor de gols e vou tentar ao máximo de ficar te indicando o mercado de menos gols aqui, porque não é a minha praia. Então eu gosto muito desse over 1,5. Às 5 horas da tarde, já na Liga dos Campeões, o segundo jogo entre Benfica e Bruges, jogo das oitavas de final. O Benfica venceu lá na Bélgica por 2-0, num jogo que marcou muitos erros do Bruges, muito nervosismo na saída de bola, e o Benfica aproveitou. Isso faz com que o Benfica tenha uma cotação de extremo favorito dentro de casa, mas lembre-se, o Benfica não precisa vencer. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem aqui um nível de enfrentamento completamente diferente. O Benfica enfrenta times aqui de Portugal, obviamente o Bruges enfrenta times da Bélgica, mas dá para ver que o Benfica hoje lidera o campeonato português com alguma folga, né? Alguns tropeços de Porto, Sporting e Braga fizeram com que o Benfica disparasse na liderança contra um Bruges que também não vai bem das pernas por lá. O Genk é líder isolado da competição, o Bruges não tá ali nem na segunda nem terceira colocação, então fora de casa dá para ver que o Bruges não tem números assim tão fortes. Porém, saiu na frente em 62%, é um número parecido com o Benfica, isso mostra obviamente iniciativa da equipe. O Bruges falha em marcar bem mais do que o Benfica e fica um pouco menos de jogos sem sofrer gol. Eu tenho uma diferença muito grande no ataque, lembrando que aqui são enfrentamentos diferentes, e também uma diferença muito grande na defesa. O Benfica tem uma média de 3 gols marcados dentro de casa por jogo contra uma média de 1,38 do Bruges. Dá para ver realmente que o ataque do Benfica é muito forte. No primeiro tempo eu tenho mais vitórias do Benfica, menos derrota, mais gols marcados, apesar do Bruges marcar também bastante gols, e menos gols sofridos. No segundo tempo eu tenho uma superioridade ainda maior, porque eu tenho um Bruges reduzindo no poderio ofensivo, tomando a mesma quantidade de gols, vencendo menos e perdendo muito mais. Já o Benfica continua marcando muitos gols, sofre um pouco menos e amplia também o seu número de vitória. Se você é trader, muito cuidado, porque com esse tipo de cotação, a gente já vem logo pensando, vou trabalhar em back Benfica, Benfica vai ter a posse, Benfica vai empurrar o Bruges para trás, Benfica vai consolidar mais uma vitória dentro de casa. Pode acontecer. Mas o cenário mais plausível é que o Bruges joga de uma maneira um pouco mais ousada, com linhas mais altas, porque ele precisa reverter um placar negativo, um placar adverso. Com isso, aquele padrão de back que a gente gosta para trabalhar nesse tipo de cotação, ele não vai ser tão fácil de ser encontrado, porque o Bruges ele vai tentar acelerar o jogo, ele vai tentar pegar
a defesa do Benfica, obviamente, numa situação um pouco mais alta, se o Benfica quiser jogar empurrando o Bruges para trás. Então é muito provável que o Benfica faça um jogo um pouco mais inteligente, dando um pouco a bola para o Bruges, deixando o Bruges, pelo nervosismo, cometer os erros de marcação e de toque de bola que ele acabou cometendo também na Bélgica. E o Benfica, obviamente, vai ter os espaços para poder penetrar na área e, óbvio, ampliar essa vantagem. Então, para você que trabalha só aquele padrão de back, talvez seja um jogo um pouco mais difícil. A gente pode ver o Bruges tentando forçar um pouco mais em velocidade, tentando criar um pouco mais para já tentar reverter essa adversidade logo no início. Então, muita cautela. Eu acho que trabalhar back Benfica aqui ou trabalhar lei ao Bruges vai ser uma posição mais desconfortável. Não é qualquer coisa que vai fazer a soja do Bruges corrigir. E principalmente encontrar estabilidade na soja do Benfica não vai ser tão fácil, já que eu vou ter um Bruges provavelmente mais agressivo. Se você é Panther, também não gostaria aqui de te indicar a vitória do Benfica seca, porque, como eu te falei, o Benfica não precisa vencer. Apesar de particularmente achar que o Benfica vai vencer esse jogo. E vai vencer provavelmente, não é certeza, nada é certeza no futebol, em cima do próprio nervosismo do Bruges. Porém, o que eu quero te indicar aqui é mercado de gols. Porque eu tenho um Benfica que é muito forte numa jogada de transição. Eu tenho um Bruges que vai ter que partir para cima, que vai subir as suas linhas. Da última vez que o Bruges foi até Portugal, na fase de grupos da Liga dos Campeões, enfrentar um time português, que foi o Porto, ele deu um cacete no Porto por 4-0, se eu não me engano. Então o Bruges não é um time bobo, mas é um time que está numa situação muito adversa e vai fazer com que a equipe se enerve ainda mais, fique muito nervosa e cometa, obviamente, alguns erros. E o Benfica pode aproveitar isso. Então eu tenho dois cenários que eu gosto muito. Primeiro é o over 1,5, que está com uma odd parecida com a da Lazio. Você provavelmente vai conseguir pegar essa odd um pouco mais alto no live. Se quiser pegar no pré-live também, aí é por conta e risco, eu acho essa odd um pouco baixa. O segundo é over 2,5, porque o Bruges precisa devolver 2 gols e é muito difícil o Bruges passar sem tomar um gol por aqui, tá? Então você também pode até olhar para um ambas marcam sim. Olha que odd boa esse ambas marcam sim. Porque mesmo que perca por 1-0, o Benfica não está eliminado. Ele passa. Se perder por 2-0, a gente vai ter prorrogação. E obviamente o Bruges nervoso é muito provável que dê espaço aqui para o Benfica. Então eu não consigo imaginar um jogo onde o Bruges faça 3 gols e não tome pelo menos um. Então ambas marcam é sim bem interessante. Então eu gosto do ambas marcam sim, se você é um pouco mais ousado. O over 2,5, aquela situação de risco médio ali, mas eu acho que é muito provável também. E o over 1,5 aqui, eu acho que é muito, muito provável. Não é certeza, mas eu gosto bastante. Também às 17 horas, também na Liga dos Campeões, nós temos o jogo da volta entre Chelsea e Borussia Dortmund. O primeiro jogo foi 1-0 para o Dortmund, gol do Karim Adeyemi, que está lesionado, não joga esse jogo da volta. Eu ouso dizer, opinião minha, que o primeiro jogo foi um pouco injusto pelas chances que o Chelsea criou na segunda etapa. O Chelsea poderia ter saído da Alemanha pelo menos com um empate de 1-1 pela quantidade de chances, principalmente chances perdidas pelo João Félix, pelo Havertz e também pelo Ziyech. A possível escalação de hoje, né, no caso de amanhã, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, está colocando aqui o Sterling, que poderia entrar no lugar aqui do Ziyech, mas eu acho que qualquer um dos dois faria um salseiro danado. O que é obviamente esperado é que o Chelsea venha para cima para tentar reverter essa situação. O Dortmund, como eu falei, não vai contar com o Adeyemi, que se lesionou, foi um gol completamente individual do Adeyemi, né? O Dortmund sofria bastante pressão do Chelsea naquela hora, o Adeyemi pegou uma bola no campo de defesa, disparou, acabou deixando ali o jogador, o Enzo Fernandes, para trás e driblou o goleiro e fez o gol. Então foi uma jogada individual. Por isso, eu acredito sim que o Chelsea merecia ter saído de lá com um empate. O que eu não acho assim tão justo é essa cotação do Chelsea estar tão baixa. Porque nesse momento, se a gente comparar momentos nas ligas nacionais, o Chelsea vive uma fase muito pior. Não ganhou em 8 de 10 na Inglaterra, contando Copas e Premier League. E o Dortmund vem num momento muito bom. Ganhou as últimas 10 partidas. Sabe o que é isso? Sabe o que é ganhar 10 últimas partidas? É impressionante, cara. Então eu olho para essa cotação do Dortmund e me estranha uma cotação tão alta. Talvez a gente veja uma cotação mais baixa antes do jogo começar, mas por enquanto realmente me assusta um pouco, tá? Por mais que a necessidade de vitória seja do Chelsea. Utilizando o PDF de apoio com níveis de enfrentamentos diferentes, a gente consegue ver que as duas equipes têm níveis parecidos. Lembrando que o Dortmund não tinha uma campanha tão boa fora de casa e veio melhorando depois dessa boa fase da equipe nesses últimos jogos. Então as duas equipes saem na frente com uma frequência muito parecida, o número de jogos onde eles falharam em marcar também é parecido, jogos sem sofrer gol também é muito parecido. A questão de gols sofridos pelo Dortmund é um pouco mais preocupante. O Dortmund tem uma defesa pior fora de casa, mas tem um ataque um pouco melhor. Os dois não fazem um primeiro tempo assim tão brilhante, né? O Dortmund marca mais gols, porém sofre muito mais. O Chelsea marca poucos gols e sofre poucos gols, mas tem um número de derrotas muito menor comparado com o Dortmund. No segundo tempo eu continuo tendo um Dortmund perdendo bastante,
mas acaba sofrendo um pouco menos de gol, e o Chelsea melhora um pouco o número de vitória, mas acaba perdendo um pouco mais. Então, no frigir dos ovos, me parece um confronto muito mais parelho do que propriamente assim para um favoritismo do Chelsea. O que explica esse favoritismo do Chelsea? Primeiro, time inglês. Geralmente o mercado tem essa tendência de pesar muito os times ingleses em competições europeias contra qualquer tipo de adversário, tá? Contra qualquer adversário de qualquer país. Segunda, necessidade, que é toda do Chelsea. O Dortmund não precisa vencer o jogo, teoricamente. Mas mesmo assim, levando em consideração a fase das duas equipes, eu acredito que essa odd do Chelsea poderia estar um pouco mais alta. Se você é trader, eu gosto bastante de pensar numa possibilidade de correção de preço. Porém, lembre-se, como a necessidade maior é a do Chelsea, a gente provavelmente vai ver um Chelsea tentando empurrar o Dortmund para trás para criar bastante pressão no início do jogo e, obviamente, a possibilidade da correção da odd do Dortmund é um pouco maior. O que vai definir se essa correção vai acontecer ou não? Se o Dortmund de fato aceitar esse jogo mais defensivo. Se o Dortmund não aceitar e quiser brigar pela bola, aí essa correção não vai ser tão forte, talvez seja até perigosa. Agora, se o Dortmund aceitar esse condicionamento defensivo, esse jogo mais pelo contra-ataque, aí sim pode ser uma possibilidade de trabalhar essa correção de preço, afinal vai ser um jogo com bastante liquidez. Se você trabalhar contra o favorito aqui, se você gosta desse tipo de situação, não acho que vai ser um jogo tão fácil, porque como a necessidade é extrema do Chelsea, eu não vejo o Chelsea recuando em algum momento do jogo. Provavelmente no máximo que a gente vai ter aqui, se não for um Chelsea tomando conta do jogo, são as duas equipes tendo trocação. E aí fica mais difícil de você trabalhar a correção de preço. Se você é punter, pensando nesse tipo de odd que tá aí agora, nessas odds aí, eu não sei se vão ser essas odds que vão começar o jogo. Mas nesse tipo de cotação, o dupla chance do Dortmund me agrada. O empate anula do Dortmund não, mas o dupla chance do Dortmund me agrada. Até um possível handicap a favor do Dortmund. Nesse tipo de cotação aí. Agora, se as odds se equipararem um pouco mais, aí o mercado de resultados já fica um pouco mais complexo. Porque o Chelsea precisa muito, e eu não sei qual o Chelsea que vai entrar em campo. Se é o Chelsea da Premier League, que tem dado pavor de assistir, ou se é o Chelsea que jogou aquele segundo tempo na Alemanha, que foi muito forte. E vou repetir, se o Chelsea repetir a partida que fez no segundo tempo contra o Dortmund, é muito provável que o Chelsea consiga marcar mais do que um gol aqui. Agora, se for qualquer coisa diferente, se for o Chelsea que vem se apresentando na Premier League, aí é difícil de pensar, tá? Por isso que eu não quero te indicar mercado de resultado. Se forem essas odds, se o Dortmund estiver acima de 4, eu acho que algum handicap a favor do Dortmund pode ser interessante, ou até o dupla chance do Dortmund, tá? Porque um empate aqui classifica o Dortmund. Agora, se for uma odd mais parelha, eu não gosto de pensar nesse mercado de resultado, porque realmente são dois times muito parelhos, por mais que o Chelsea tenha ali um poderio ofensivo talvez um pouco melhor, já que o Dortmund está sem o ADM. Então o que eu gosto aqui? Eu gosto do over 1,5 com uma cotação de 1,30. Vou te indicar esse mercado, tá? O Chelsea precisa marcar de qualquer maneira e, obviamente, esse desespero pode fazer com que o Dortmund tenha chance sim. Primeiro, em bolas paradas, que o Dortmund é muito forte nos escanteios. Finalização de fora da área. O Brandt tá chutando muito bem. O Royce, obviamente, também chuta muito bem. O Haller tem presença de área, não é tão veloz assim, mas o Dortmund também pode ter as jogadas em transição de contra-ataque. E se o Chelsea conseguir fazer aquele segundo tempo que eu comentei com vocês, o Chelsea pode marcar mais do que um gol por aqui e obrigar o Dortmund a sair para o jogo. Então também podemos ter um cenário aqui de ambas marcam. E olha que o mercado espera até mais o ambas marcam aqui do que lá no Benfica. Olha que curioso, né? Mesmo com o Bruges precisando marcar mais do que um gol. Então, é isso. A minha indicação para você aqui é over 1,5 e você, se você for bem ousado, até uma possibilidade de ambas marcam. E se as odds continuarem assim, as odds de resultado, alguma coisa a favor do Dortmund com handicap pode ser interessante, pode ter valor por aqui. Os jogos para gols dessa terça-feira, eu já vou emendar também os jogos extras, são poucos, né? Nós temos uma grade um pouco mais fraca. Na segunda divisão da Inglaterra, nós temos o Reading contra o Sheffield United. O Sheffield é o segundo colocado com 55 gols marcados e 31 gols sofridos e o Reading é o 15º colocado com 53 gols sofridos. Como visitante, o Sheffield é um dos melhores, venceu 8 de 17 e tem 5 derrotas. E como mandante, o Reading também é um excelente time com 10 vitórias em 16 jogos. Então essa cotação de resultado aqui, ela obviamente inclui o fato do Sheffield ser um excelente time na competição de maneira geral, mas também precisa levar em consideração que o Reading é muito bom dentro de casa. O que eu gosto de pensar por aqui é o over 1,5 com essa cotação de 1,33. Nos últimos jogos, entre eles 4-0, 2-1, 1-0, 2-1, 4-0, só em uma situação que a gente não teve o over 1,5, eu gosto bastante de pensar. E nos jogos extras, a gente tem na Sérvia o Estrela Vermelha, que é o líder da competição, tá a 16 pontos do Partizan, que é o melhor visitante da competição com 11 vitórias em 12 jogos, tá invicto, enfrentando um time que é muito bom dentro de casa. Então cuidado, mas pode ser um jogo sim para um Lei a pior equipe em campo por aqui e até para o mercado de overgoals, tá? Over 1,5 em 7 de 10 do adversário, em 9 de 10 do Estrela Vermelha e também pode
pode ser um jogo para over HT. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de se inscrever no canal se você veio até aqui, deixar o like no vídeo, participa também dos sorteios, primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado vai te explicar sobre os 2 sorteios que a gente tem disponível. A gente se vê na quarta-feira, fica com Deus e um abraço.